Esse vídeo é direcionado a estudantes de medicina, médicos e estudantes de outras áreas da saúde. Espero que ajude. E aí, pessoal, vou tentar aqui, certo, rapidão, bem rápido mesmo, bem curtinho, falar sobre cardiomiopatia hipertrófica, né? Essa tão conhecida alteração cardíaca, alteração estrutural cardíaca, relacionado muito aos jogadores, né, de futebol ou outros tipos de esportistas, né? Mas a gente vê alguns casos, ou muitos casos, de certa forma, esses jogadores que no meio do jogo eles têm uma dor intensa pré-cordial, certo? E evoluem com a parada cardiorrespiratória e por aí um quesito de um quadro de morte súbita, beleza? Eu já te peço aí que você curta, compartilha, comenta aqui embaixo o que tu quer ver de vídeo, se tá bom, se não tá, se precisa de algo a mais, e eu te peço que se inscreva aqui também, beleza? Então vamos lá, aula curtinha, certo? Eu vou dar os pontos de forma específica aqui e vou tentar não detalhar tanta coisa, mas te falar dos pontos principais aqui desse tema, beleza? Iniciando falando sobre conceitos, certo? Eu boto essa imagem, por quê? Porque frente a isso, se você perceber, olha só, cardiomiopatia é uma alteração cardíaca no músculo, em que ocorre uma hipertrofia. Hipertrofia é o aumento do volume do músculo, do tamanho da célula muscular. Diferente, certo, da multiplicação, certo, da hiperplasia, que é a multiplicação das células, tá bom? Então a gente entende isso aqui, você já tem esse conceito amarrado na sua cabeça. Então a gente vai estar tratando, como sempre eu faço, a gente vai quebrar o nome do tema, cardiomiopatia, alteração no músculo, certo? Em que ocorre uma hipertrofia, o aumento do volume muscular, e já já você vai entender o que acontece aqui. Geralmente, certo, essa hipertrofia, ela vai ser a nível do músculo do ventrículo esquerdo, mas ocorre em todo o miocárdio, principalmente na zona do septo cardíaco. E septo cardíaco, você lembra lá do eletrocardiograma? Só a título de curiosidade para você associar, de V1 e V2. São as duas derivações em que você pega, você dá uma olhadinha, digamos assim, na parte elétrica do septo cardíaco, que não vem um caso agora, eu só estou tentando fazer uma associação na tua cabeça para tu ver como as coisas têm sentido aí, certo? Mas o que acontece? Esse músculo do septo cardíaco, ele começa a, por algum motivo, seja alterações genéticas, certo? Ou não se sabe bem, mas tem uma relação familiar, mas esse músculo, o miocárdio do septo cardíaco, ele começa a aumentar de tamanho, todo o miocárdio, certo? Ele começa a aumentar de tamanho. E ele, nesse aumento de tamanho, certo? Toda vez que você tem uma contração ventricular, certo? Com o tempo que isso vai evoluindo, o paciente vai tendo contrações ventriculares e nesse momento da contração, você começa a, de certa forma, empurrar essa parede anterior da válvula mitral, certo? Ó, se você perceber, tá pertinho aqui, certo? Você começa a empurrar essa parede anterior da válvula mitral com o septo cardíaco a cada vez que você contrai. Olha o que eu estou te dizendo. Então, se você contrai, você de certa forma, de uma forma, digamos assim, mimetizando, né, algo parecido a isso, você vai gerar uma sensação, uma simulação, vamos dizer, como se eu estivesse uma estenose aórtica. Porque veja bem, se você contrai o músculo, ele vai fechar, ele vai encostar aqui na parede anterior da válvula mitral. Consequentemente, o sangue que está aqui no ventrículo esquerdo, ele não vai conseguir ser ejetado para a válvula aórtica. E, consequentemente, você simula uma estenose aórtica. E aqui é que vem um segredo, te falando de forma bem rápida, é que você pergunta, Vago, então qual é a diferença? Porque entenda isso aqui. Eu não estou falando que aqui a alteração é na aorta, não. A alteração é no músculo. É no músculo cardíaco que contrai, empurra e diminui a luz aqui
porque ele começa a encostar na válvula mitral e ele simula uma estenose aórtica. Consequentemente, se você botar aí na sua cabeça, a diferença, certo, entre cardiomiopatia hipertrófica e estenose aórtica é que as alterações da cardiomiopatia hipertrófica, que é um sopro sistólico, certo, que você vai ter, vai ser de forma dinâmica. Essa obstrução que vai simular uma estenose aórtica, ela é dinâmica. Ela ocorre a partir do momento que o coração contrai, dando uma sensação do que a gente chama de coração vazio, certo? Então, todo o sistema adrenérgico, certo? O nó sinusal vai estar impulsionando mais, certo? Mais corrente elétrica para estimular mais as células para contrair mais. Por quê? Porque ele vai dizer, poxa, não está ejetando sangue. Então dá essa sensação de coração vazio. Ele vai estimular mais o coração, pensando que não está ejetando por outra alteração, porque não está contraindo bem, sendo que a alteração está aqui, está na passagem do sangue, está no canal de passagem. E por isso que é dinâmico, por quê? Porque é cada vez que contrai. Diferente da estenose aórtica, que isso é fixo, certo? Esse procedimento, ele é fixo, tá certo? O tratamento é outro, o diagnóstico é com o ecocardiograma Doppler, certo? Você pode fazer nos dois, você pode fazer o diagnóstico com o ecocardiograma Doppler, certo? E eu vou detalhar um pouquinho mais disso depois para ti. E eu tenho uma aula, certo? Você pode dar uma olhada aí na playlist sobre valvulopatias, você vai entender um pouco mais sobre a estenose aórtica, sobre a insuficiência aórtica e das outras válvulas principais também, tá? Mas, no geral, entenda que o conceito da cardiomiopatia hipertrófica, eu boto conceito e não só definição, certo? Que eu abranjo mais aqui, certo? É o quê? É uma alteração cardíaca no músculo cardíaco, no miocárdio, certo? Em que há uma hipertrofia desse miocárdio. Principalmente aonde? Principalmente a nível do septo, em que esse septo, cada vez que eu tenho uma contração, ele aplasta, ele inibe a passagem de sangue. Por quê? Porque ele se aproxima do folheto anterior da válvula mitral, certo? Impedindo a passagem de sangue pela válvula aórtica, beleza? Então, entendido isso, eu vou te dar uns conceitos gerais aqui, te especificando que a cardiomiopatia hipertrófica não se sabe bem, certo, a causa dela, mas sabe-se que ela tem uma origem genética, certo, mais associada a pacientes jovens, a gente geralmente considera menos de 40 anos de idade, aqui, certo, você vê muito paciente lá de 30 anos de idade, 29, 27 anos de idade, no meio do campo de futebol, e o cara dá uma parada cardíaca. Não é normal isso, certo? Não é normal isso. Tá, beleza? Então, também tem uma questão de histórico familiar, certo? Familiar, aí tá bem relacionado com isso, mas no mais o geralzão é esse mesmo. Bom, então, entendendo a parte que é de origem genética, né? A gente tem mais relacionado aos jovens e pacientes com histórico familiar, certo? Da cardiomiopatia hipertrófica, nós temos que entender um pouco sobre a assimetria nesse caso. Se você dividir o coração em duas partes, didaticamente, você diz coração esquerdo e direito, você vai ter lá o aumento do septo, certo? Do septo. Aumentando esse septo, ele vai pender, digamos, mais para a esquerda, né? Mais para o ventrículo esquerdo. No entanto que você acaba gerando aí uma aproximação com o folheto anterior da válvula mitral e gerando algo simulando uma estenose aórtica, como eu expliquei anteriormente, certo? Nada mais que, a partir do momento que você mexe com válvulas, eu tenho uma aula de valvulopatia, você pode entender isso melhor lá, certo? Você vai gerar o quê? Você vai gerar sopro. E o sopro que você vai ter aqui é um sopro sistólico, mas tem uma característica, e para agora, presta atenção nisso aqui, é que na cardiomiopatia hipertrófica, esse sopro sistólico, ele piora com manobra de valsalva, certo? Você pede para o paciente, por exemplo, prender o ar, ele está lá em decúbito dorsal, certo? Horizontalmente, ele prende o ar, você está auscultando, ou ele pode estar sentado também, e esse sopro sistólico, ele dá uma exacerbada, certo? Aí você vai lá, né, no foco aórtico, tá bom? Segundo espaço intercostal, lado direito,
tá bom? Você vai lá no foco aórtico e vai ver uma exacerbação, uma piora desse sopro sistólico. Só que tem um grande detalhe, que é o outro, né? Que ele melhora com o paciente agachado. Quando o paciente se agacha, esse sopro sistólico ele dá uma melhorada. Então, guarda esse detalhe, porque isso pode estar lá, certo? Pode te fazer diagnóstico diferencial entre uma cardiomiopatia hipertrófica e uma estenose aórtica, beleza? O próximo passo, já te peço, certo? O próximo passo é deixar o teu curtir, se inscrever, compartilhar e deixar teu comentário, beleza? Antes de continuar aqui. Por quê? Porque cada vídeo desse, poxa, eu tento te dar de forma mais completa possível, falar tudo, certo? Te dar o conteúdo aqui, o conteúdo mastigadinho, prontinho, certo? Então dá uma força aí que isso ajuda pra caramba. Mas vamos falar de coisa séria agora, que é o quê? Que é repetir o mesmo que eu te falei inicialmente, certo? A obstrução nessa simulação, digamos, da estenose aórtica, ela é uma obstrução dinâmica, ou seja, cada vez que você contrai o coração, cada vez que você gera o inotropismo cardíaco, a capacidade de contração, certo? O que a gente chama de sístole, certo? Você vai ter uma simulação, repito, de uma estenose aórtica, certo? Então é cada vez que você contrai. Consequentemente, você dá aquela sensação do coração vazio que eu te falei, certo? Por quê? Porque não está ejetando sangue. Então é como se o teu coração, o teu sistema adrenérgico, certo? O teu corpo em geral, vamos falar assim, certo? Para você entender de forma superficial mesmo, ele dissesse, poxa, o coração lá, ó, ele tá lá, o cérebro tá dizendo, o coração, ele não tá ejetando sangue. Então vamos soltar aqui, vamos soltar a adrenalina aqui, vai estimular lá o nódo sinusal, o nódo sinusal começa a estimular, aumenta a frequência cardíaca, consequentemente aumenta o inotropismo também, porque vai ter maior quantidade de carga chegando lá, estimulando as células, e vai contrair, mas não vai adiantar nada. Por quê? Porque o problema não está aí na parte elétrica, o problema não está na chegada de sangue, o problema está na estrutura cardíaca, certo? Então, para você melhorar esta obstrução dinâmica, por que eu te falei tudo isso? Você vai ter que controlar, certo? Você vai ter que controlar a frequência cardíaca do paciente. Aí vem os famosos beta-bloqueantes, né? Por quê? Porque aqui você vai diminuir a frequência cardíaca, você diminui a quantidade de contrações por minuto. Eu te expliquei isso e detalhei um pouco da parte fisiológica lá na aula de insuficiência cardíaca, na primeira parte, beleza? Na parte que eu falo toda a parte fisiológica, fisiopatológica, dá uma olhadinha lá, certo? Mas assim, você diminuindo essa frequência cardíaca, você consegue, de certa forma, diminuir aí os batimentos por minuto e, consequentemente, você consegue manter o coração, certo? Cheio. Vamos dizer assim, eu vou botar até entre aspas, tá? Porque não é exatamente isso, tá bom? Em casos refratários, não basta só controlar a frequência cardíaca, você vai ter que fazer uma isso é em refratários, tá? Ó, refratários, quando diagnosticados, miomectomia, certo? Miomectomia ou mesmo uma embolização, tá certo? Então, eu estou tentando te dar os conceitos principais aqui da cardiomiopatia hipertrófica, certo? Veja que eu não estou entrando em detalhes de fisiopatologia, de clínica, de o que perguntar, o que não perguntar. A ideia é que você tenha o grosso para que você tenha um a mais para sua prova, seja uma prova oral, seja uma prova escrita, seja de objetiva ou escrita mesmo, certo? De desenvolver, ou mesmo uma prova prática, tá bom? É mais raro perguntar esse tipo de tema, mas vai que aconteça, você vai estar preparado para isso, beleza? Para fechar, eu falei inicialmente que tem muitos casos, certo? Relacionado à morte súbita em jogadores, eu vou botar em esportistas, mas a gente vê muito em jogadores de futebol, certo? Não se sabe o porquê, mas os esportistas ele tendem mais a essa cardiomiopatia hipertrófica, uma questão genética, quem sabe, certo? Pacientes também que fazem uso de anabolizante, certo? Também
tem o uso exacerbado, né, que a gente chama o blaster do anabolizante, que é quando você aplica aquela dose suprafisiológica, né, para ficar do tamanho de um porte ou de um porte não que é fininho, né, mas é só alto. Mas assim, de uma geladeira de grande, né? Você entendeu o que eu quis dizer. Mas assim, brincadeiras à parte, é um tema sério, né? E nesse caso, desses jogadores de futebol, eles costumam, né, ter paradas cardiorrespiratórias ou mesmo um quadro de síncope durante o jogo, uma dor precordial, ou mesmo evolui com uma taquicardia ventricular, vamos supor, e aí você vai ter que fazer a abordagem da parada cardíaca, certo? Ou a gente pode chamar de parada cardiorrespiratória aí vai fazer todo aquele passo a passo de pedir ajuda, de solicitar, começa a massagem, o RCP, né, a reanimação cardiopulmonar, traz o DEA, certo? O cardiodesfibrilador, enfim, certo? O cardioversor, né? Você vai ver que tipo de ritmo é que você vai estar lá no momento, certo? Se é necessário cardiodesfibrilar ou cardioverter o paciente. Tá, beleza? Então, pessoal, ó, se você chegou aqui até o final, certo? Essa é uma aula, cara, que eu tentei fazer o mais rápido possível, te mostrar os detalhes principais sobre a cardiomiopatia hipertrófica. Eu tentei não puxar tanto para aquela parte fisiopatológica, tá certo? Para ser rápido mesmo. E se você gostou dessa aula, comenta aqui se a aula tá boa, se tá ruim, certo? Se você quer mais detalhes sobre o tema, porque eu posso fazer um vídeo com mais detalhes, mais devagar, mais lento, certo? Explicando mais coisas aqui. Botei o Mandaloriano aí, né? Pra gente fechar. Te peço que compartilhe esse vídeo, se inscreva, certo? Mostra aí pros teus amigos, comenta aqui embaixo se te serve esses vídeos e vai lá na playlist, dá uma olhadinha no final lá. Beleza? Então, agradeço a tua atenção. Vou deixar outros vídeos para você ver, dá uma olhada lá no canal e tchau.